aqueles estudiosos que procuraram fazer biografias dos grandes místicos, que procuraram fazer uma acomodação, uma sistematização do que seria, então, a vida dos místicos como etapas, verificam que, em alguns casos, poucos, mas em alguns casos, algumas das etapas são invertidas ou nem parecem ocorrer. Consequentemente, não há, assim, um místico típico, mas existe uma certa tendência que a grande maior parte dos místicos sigam esse caminho. E qual é, então, esse caminho? A primeira etapa desse caminho, que nós poderíamos dividir em 5 grandes etapas, é uma extensão do que os autores da Idade Média descreviam como sendo 3 etapas, e é talvez um resumo do que uma grande mística, Teresa de Ávila, descreveu em seu livro Castelo Interior ou Moradas, como sendo 7 etapas que são alcançadas através de 7 níveis de oração. Mas nós vamos nos ater a essa descrição que parece englobar a maior parte dos casos como sendo 5 etapas. A primeira etapa é chamada do despertar, ou conversão. Muitos autores falam de conversão também. Esse despertar normalmente é descrito como ocorrendo de repente, algo intempestivo, não estava sendo esperado e é como, vamos chamar, uma amostra grátis divina, uma graça divina. No entanto, para aqueles que estão dedicados ao estudo da sabedoria eterna, que aprenderam que o mundo é governado pela lei central do karma. Tudo é uma sequência de efeitos motivados por causas. E ao experimentarmos esses efeitos, nós geramos novas causas que vão surtir efeitos, consequentemente, toda a nossa vida é uma concatenação de causa e efeito. Mas, como as pessoas não têm conhecimento de suas vidas passadas, não têm conhecimento das causas que foram geradas no passado e que vão ser colhidas como frutos nessa vida, nós muitas vezes descrevemos fatos como sendo intempestivos, de repente ocorrem sem que fossem esperados e sem que fossem merecidos. Mas, na verdade, tudo tem o seu merecimento. Só que o merecimento nós geralmente não conhecemos no seu passado mais remoto. Então, essa primeira etapa, o místico, de repente, tem aquele vislumbre e ele se deslumbra de tal forma que transforma a sua vida. Ele passa a perceber que o mundo é muito mais amplo daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que a nossa família, que a nossa relação com as pessoas e com o mundo físico vai muito além daquilo que nós normalmente percebemos e aceitamos como sendo a nossa família, o nosso relacionamento. Esse primeiro vislumbre do místico como que expande seus horizontes, expande sua consciência. E ele é transformado, literalmente transformado por aquela experiência. Geralmente. Porque na vida, a vida como um grande processo, nós sabemos que ela tem
respostas. Tudo aquilo que ocorre em nossa vida, nós damos uma certa resposta para ela. E dependendo dessa resposta, nós teremos uma energia voltando para nós. E nessa interação com o mundo, nós prosseguimos no nosso aprendizado. Quando os místicos têm essa grande expansão de consciência inicial, esse despertar para a vida interior, vai depender da resposta deles a continuação ou não do seu processo na via mística. Se eles respondem de uma forma apropriada, o processo continua. E qual é essa resposta, uma vez aquela miopia espiritual em que viviam e que vive a maior parte das pessoas, quando aquela miopia por uma cirurgia laser espiritual momentânea, passamos a ver mais amplamente com nitidez e profundidade, se a pessoa percebe que aquilo é a vida mais abundante da qual Jesus falava, percebe que aquele é um primeiro vislumbre de uma realidade que provavelmente é ainda mais ampla do que aquele que ele percebeu, e sente que o que ele experimentava da boa vida nesse mundo antes é absolutamente insignificante comparado com aquilo que ele percebeu. Então ele decide que a vida para ele é entrar naquela realidade, é ter outra vez aquele vislumbre, aquela experiência. Mas aí ele percebe que aquilo que ele experimentou é a essência divina. Ele se aproximou de Deus, ele teve um primeiro contato com o Senhor, com a realidade última. Mas aí ele percebe aquela beleza, aquela exuberância, aquele amor, aquela pureza, e aí ele se compara. Mas como eu, que ainda tenho tantas deficiências, que estou tão longe dessa pureza, dessa beleza, desse amor, como eu posso me aproximar de Deus? Como eu posso ter certeza que essa realidade me será dada outra vez? E aí ele chega à conclusão que o que ele tem que fazer é criar uma sintonia com o divino, deixar para trás tudo aquilo que são impedimentos para aquela aproximação para com Deus. E aí ele dá a sua determinação para prosseguir e entra na segunda etapa. Essa segunda etapa, então, é chamada de purgação ou purificação. Essa é uma etapa em que o místico decide por conta própria. É a decisão dele. E é uma daquelas situações na vida em que a gente percebe as oscilações do mundo. Depois de um dia de sol, chega o entardecer e entramos então na sombra. O místico teve aquele primeiro despontar do sol espiritual, mas agora ele terá que passar pela sombra. Ele que teve aquela tremenda alegria, aquela bem-aventurança, aquele gozo interior, agora ele terá que passar por uma purgação, por um sofrimento, por uma dor de abandonar, deixar para trás tudo aquilo que ele percebe que são impedimentos para a aproximação com Deus outra vez. E ele então embarca nesse processo de purificação
que algumas vezes extrapola, em função de algumas tradições espirituais não terem tido suficientes instrutores com experiência e com sabedoria, aqueles místicos acham que o pecado, a deficiência está na carne. E aí começam a flagelar a carne. O princípio do movimento místico na tradição cristã ocorreu já a partir do final do primeiro século de nossa era, mas no século II e III de nossa era, existe uma literatura extensa descrevendo a vida dos padres do deserto, os anacoretas e os cenobitas. Os anacoretas eram aqueles que buscavam essa purificação na vida do deserto sozinho. Então, o deserto ao redor da Palestina, tanto na direção do Negev como na direção norte, eram desertos muito inóspitos. E eles verificaram que alguns iam para o deserto e não voltavam. Não voltavam porque tinham morrido. Então perceberam que talvez fosse mais prático um grupo desses buscadores se juntarem, viverem juntos nesse ideal de busca dessa purificação. E esses foram então os cenobitas, que mais tarde começaram a fundar mosteiros com grandes austeridades. Então, esses exemplos de austeridades, de vida no deserto, levaram com que os cristãos, mais tarde, que buscaram o caminho místico, alguns deles, em vez de treinarem uma disciplina, passaram a fazer essa flagelação de seu corpo, que acabava sendo, em muitos casos, uma exacerbação da individualidade, do orgulho de ser mais austero, mais autoflagelante do que os outros. Nós vemos alguns exemplos em procissões, não só na tradição cristã, mas de outras tradições também, em que em certos períodos do ano essas pessoas saem na rua se autoflagelando, tirando sangue da cabeça, das costas, enfim, com todo tipo de vida que sai do equilíbrio, do respeito ao corpo, que é o nosso instrumento necessário para o progresso na vida espiritual. Então, à medida que essas pessoas, com o necessário equilíbrio, vão prosseguindo naquela vida de autodisciplina, de controle dos sentidos, controle da mente, e aprendem também que o grande instrumento para conseguir diminuir a distância que existe entre o ser humano e Deus é o silêncio. Nós, na nossa vida diária, desenvolvemos toda uma série de procedimentos para a nossa comunicação com os outros. E a comunicação com os outros requer o uso da linguagem, seja ela a linguagem falada, seja ela a linguagem escrita, ou então aquela preparação para uma comunicação mais ativa posterior, que é o uso do pensamento. Então, nós estamos em constante atividade
verbal ou mental. E isso é próprio do nosso mundo, é próprio da comunicação que nós temos em nossa natureza inferior. Mas se nós queremos nos comunicar com Deus, e mais ainda, nós queremos receber a comunicação divina, nós então precisamos desenvolver esse método de comunicação espiritual. Esse método de comunicação espiritual é descrito nas diferentes tradições espirituais como sendo a voz do silêncio. Temos, inclusive, um livro clássico da espiritualidade oriental, da tradição budista, com esse título que foi redigido e traduzido para o mundo ocidental por Helena Blavatsky.